Munir, querido amigo, muitíssimo obrigada pelas suas gentis e carinhosas palavras. Agradeço muito e fico muito honrada pela oportunidade de estar pela primeira vez aqui na Sociedade Espírita Joana de Ângeles e principalmente tendo a alegria de abordar sobre o tema mães. Nós que estamos aqui às vésperas do dia onde nós festejamos, homenageamos de uma forma mais dedicada e detalhada as mães. Então vamos refletir sobre a maternidade, sob a luz da doutrina espírita. E o objetivo da nossa reflexão é abordar exatamente vários aspectos envolvendo a maternidade. Talvez hoje, diante da globalização, diante do mundo moderno, nós temos várias facetas a serem analisadas no que concerne à maternidade. E nós vamos tentar, nesse tempo que nos foi destinado, ter a oportunidade então de refletir sobre isso. Mas vamos começar devagar. Como nós sabemos, o Dia das Mães são todos os dias. Mas no Brasil, no segundo domingo de maio, é exatamente a data onde nós estamos ali homenageando as mães. E nós sabemos que a maternidade, para umas mulheres, é a realização de um sonho. Para outras, pode ser uma surpresa, até mesmo inesperada, ou às vezes não tão desejada. Mas fato é que quando se é mãe, a nossa vida se modifica, se transforma. A vida de qualquer mulher muda completamente. E estejamos nós falando das mães biológicas, que desde a gestação, ali, passando pelo nascimento, isso já muda a sua vida. Mas nós estamos e vamos falar também das mães do coração, daquelas que estão ali no desenvolvimento e na criação de um filho. Tudo isso muda a vida de uma mulher. Exatamente porque ser mãe é assumir uma grande responsabilidade. Quando nós nos colocamos na condição, aceitamos a condição de mãe, nós estamos participando da obra da criação, da obra do Pai. E Deus, na sua misericórdia, na sua providência divina, nos dá a oportunidade de participar da sua obra através da maternidade. Como nós ouvimos falar, e faz todo sentido, o amor de mãe é o amor hoje na Terra considerado mais puro e sublime, aquele que mais se aproxima do amor do nosso Pai. Mas de fato, o que significa ser mãe? Para a doutrina espírita, é realmente um grande compromisso. E por quê? Porque quem se coloca na condição de ser mãe está assumindo a responsabilidade de oportunizar o renascimento de um espírito, para que esse espírito, através da reencarnação, possa evoluir, possa ter a oportunidade de caminhar, de ter novos aprendizados e de se reajustar para com a lei e evoluir. Ser mãe ali é uma escola. Quando nós nos colocamos na condição de mãe, estamos nos colocando à disposição do amor, porque ali nós estamos com o compromisso de formar seres humanos de bem. Estamos com o compromisso de desenvolver a autonomia, a independência, a confiança em si mesmo. Nosso objetivo como mãe não é super proteger os nossos filhos e torná-los incapazes de enfrentar os desafios da vida, que certamente terão que enfrentar. O nosso objetivo é exatamente prepará-los, fortalecê-los, amá-los e proporcionar, através da maternidade, dos laços familiares, o aprimoramento da sua personalidade, para que aquela experiência lhe sirva realmente de amparo, de base, de fundamento para o homem
para o espírito adulto que irão se tornar. Existe uma afirmação que é colocada como sendo de Madre Teresa de Calcutá sobre a maternidade. E é muito interessante. Então me permitam fazer a leitura para que nós possamos refletir um pouquinho sobre ela. Segundo Madre Teresa, ela nos diz o seguinte sobre a maternidade: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. O que nos mostra, então, que nós temos ali a condição, o compromisso de orientar, de ensinar, de dar toda a sustentação e base para que os nossos filhos possam cantar, sonhar, voar sozinhos. Nós não podemos e nem devemos buscar que eles sigam necessariamente aquilo que nós achamos que é o certo. E não compete a nós vivermos a vida que lhes cabe. Mas cabe a nós orientarmos e darmos o sustento e apoiá-los para que as suas decisões da vida sejam as melhores, sejam as mais corretas e que estejam em conformidade com as leis de Deus. E quando nós estamos estudando um pouquinho sobre o amor maternal, será que a doutrina espírita nos fala sobre ele? Certamente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 890, Kardec questiona se o amor maternal é uma virtude ou se é um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E a espiritualidade nos diz que nos diz na verdade que é tanto um quanto o outro, virtude e um sentimento instintivo. Mas aí explica, vai desenvolver esse raciocínio. E nos diz que o sentimento instintivo é muito identificado entre os animais. O amor maternal é necessário entre os animais nos primeiros momentos da vida, exatamente para suprir as necessidades materiais dos filhotes. Então, passando aquele período onde os filhotes necessitam desse apoio, esse amor maternal cessa no que concerne aos animais. Essa é a afirmação da doutrina espírita, mas nós sabemos que os animais, quanto mais evoluídos dentro do reino, mais esse sentimento se desenvolve e se mantém. Mas, em linhas gerais, é o que acontece, diferentemente do que nós podemos observar nos homens. Entre os espíritos, esse amor, ele persiste por toda a vida. Comporta um devotamento, uma abnegação, e por isso não é apenas um sentimento instintivo, é uma virtude. Esse amor, ele é tão grande que ele acompanha o filho mesmo após a morte material. Porque o amor, o verdadeiro amor, ele não é restrito ao mundo material. O amor é um sentimento nobre de todos os espíritos. E onde quer que nós estejamos, na matéria ou fora dela, juntos, momentaneamente juntos ou separados, o amor não se perde. O amor permanecerá conosco por toda a eternidade. Então nós percebemos que o amor também é uma virtude. E através da maternidade, nós conseguimos trabalhar e desenvolver esse sentimento em nós. O amor que uma mãe sente por um filho é um amor diferente para nós ainda, na nossa condição evolutiva, diferente do amor que muitas vezes nós sentimos pelo restante da humanidade. Mas um dia nós conseguiremos evoluir, aprimorar e desenvolver o nosso amor para que ele seja sempre pleno, não apenas por um filho, mas por toda a humanidade. Quando nós conseguirmos verdadeiramente olhar
ver e sentir a todos como irmãos. Mas a maternidade, então, nós percebemos que a maternidade é necessariamente algo, uma característica de fortaleza. A mãe é uma fortaleza para os seus filhos. Quantas mães tiveram seus corações dilacerados pelo desencarne, muitas vezes prematuro, segundo a nossa concepção, de um filho, seja através de um suicídio, assassinato. Muitas vezes têm os corações dilacerados quando veem os filhos seguindo por caminhos tortuosos da criminalidade, dos vícios, mas ainda assim, elas continuam ali, firmes e fortes, amando-os, amparando-os e tudo fazendo para vê-los bem e felizes. Porque o amor, o verdadeiro amor materno, ele é eterno, ele é imortal. E não é porque muitas vezes os filhos encontram-se no caminho equivocado que aquele amor deixa de existir. Por isso nós percebemos, e a doutrina espírita é muito clara em relação a isso, que as mães, elas são preparadas para essa tarefa, que é árdua. Embora uma tarefa extremamente linda, maravilhosa, é difícil ser mãe, é difícil ser pai. Nós não temos sempre, para cada filho, para cada personalidade, um manual que nos diga como agir da melhor maneira. Mas as mães são preparadas no plano espiritual? São. Nós temos depoimentos no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, que lá nos mostra e nos fala do lar da bênção. O lar da bênção prepara mães para a maternidade responsável e prepara também, acolhe crianças que desencarnaram na fase infantil. Então, o lar da bênção é voltado exatamente, essencialmente, para esse laço entre a maternidade e os filhos, esse laço familiar. Inclusive, nos fala o livro que muitas mães que ainda se encontram no plano material, mas que seus filhos desencarnaram, crianças, e que são conduzidas ao lar da bênção, que as mães em desdobramento são conduzidas até o lar da bênção, em desdobramento, para estarem com seus filhos, que também, claro, sentem saudades das suas mães. Então, elas lá estão, amparando, auxiliando, mesmo após o desencarne de seus filhos. Então, uma das coisas que a doutrina espírita já nos ensina é que as mães ajudam seus filhos após a morte. Estejam seus filhos na matéria ou estejam seus filhos fora dela, o amor continua. E muitas mães desencarnadas trabalham em benefício de seus filhos também desencarnados. Nós vemos isso com muita frequência nas reuniões mediúnicas. Quantas e quantas mães, avós, vêm com auxílio da espiritualidade superior amparar, acolher seus filhos que ainda se encontram em sofrimento no plano espiritual. Porque o amor delas faz despertar no coração daqueles espíritos sofredores o amor, a lembrança de ser, de sentir-se amparado e acolhido. E é muito interessante também o exemplo que nós temos no livro Libertação, onde a mãe de Gregório estava ali trabalhando para realmente junto às regiões trevosas contra o trabalho do Cristo, e sua mãe, Matilde, vai então ao seu encontro. E ele, naquele primeiro momento, não consegue visualizá-la, desafia, pede que levante a sua espada para lutar com ele. E ela diz que sim, que ele perguntou, ele a desafia, porque ele não está acreditando que é a sua mãe. E ele a desafia, e ela aceita o desafio. E aí ele diz, então, cadê a sua espada? Ela diz, você haverá em breve. E naquele momento, como ela era é um espírito mais elevado, ela se materializa, mesmo no plano espiritual, precisa se materializar,
para que ela possa ser visualizada pelo próprio filho. E aí, naquele momento, quando ele visualiza a sua mãe, ela diz que ela não tem outra espada senão a do amor com que sempre o amou. E naquele momento, então, ele ajoelha-se, solta a sua espada, ajoelha-se e diz: Mãe, minha mãe, minha mãe. Então vejam que o poder do amor materno é transformador. Assim como o amor do nosso Pai, de Jesus, pela humanidade, é transformador. Mas como é bom nós termos a oportunidade de trabalhar em nós esse sentimento tão lindo, tão nobre, que nos aproxima de Deus. A doutrina espírita também nos ensina que como se dá esse processo de escolha, quem será minha mãe, quem será meu filho, quais serão os meus filhos? Então, as mães podem escolher os filhos? Sim, elas podem escolher os filhos. Muitas vezes, a programação conjunta é feita antes das mães, dos pais e dos filhos reencarnarem. Então, antes mesmo de todos voltarem ao plano material, já se encontram na erraticidade, já programam juntos as suas reencarnações, os seus laços familiares. Isso acontece e é comum. Pode acontecer de nem todos os filhos serem programados antes do reencarne? É possível, porque, como nós vamos falar um pouquinho mais à frente, algumas situações se modificam quando nós aqui estamos, porque muitos vêm com um planejamento reencarnatório X, mas quando estamos na Terra, temos o livre-arbítrio, vamos escolhendo caminhos tortuosos que mudam o nosso planejamento inicial. E com isso, a espiritualidade precisa fazer uma reprogramação para que as coisas possam voltar, ou pelo menos seguirem o eixo mais adequado. Mas essa programação ela pode ocorrer, sim, antes da reencarnação, do retorno à matéria. Da mesma forma, as mães podem ser escolhidas. Não são apenas as mães que escolhem seus filhos. Muitas vezes são os filhos que escolhem as suas mães. Como nós sabemos, nem sempre o fato de nós estarmos numa condição, por exemplo, de maternidade, nós somos mais evoluídos. Muitas vezes, os filhos são espíritos mais evoluídos que os pais e vêm também com esse objetivo de ajudar naquele fortalecimento daquele laço familiar. Então, pode acontecer da mãe escolher o filho e dos filhos, em alguns momentos, também escolherem a mãe. Mas o que nós precisamos saber e ter muito claro nas nossas mentes é que ser mãe, sejamos nós escolhidas ou escolhendo, aceitamos uma tarefa de renúncia pessoal. Quando nós aceitamos a maternidade, nós estamos conscientes de que nós não poderemos viver mais única e exclusivamente para nós mesmas. Nós assumimos o compromisso de dar amor, lembrando que os filhos não são nossos, são de Deus. Nós assumimos o compromisso de prepará-los para o trabalho, para a luta da vida material e espiritual. Nós assumimos o compromisso de aprimorar a personalidade dos nossos filhos, controlando as atitudes indevidas, aparando as arestas, e é aí que muitas das vezes nós falhamos, porque o amor que nós desenvolvemos muitas vezes faz com que nós não consigamos dizer não e aparar as arestas quando necessário. E já vamos mais à frente ver se isso vai pesar na nossa prestação de contas como mãe. Já chego lá. Então, assumimos também o compromisso de dar amor e energia quando necessário. O compromisso de ensinar o respeito pela dor do próximo, pelo nosso irmão. Assumimos o compromisso também de não darmos razão a quaisquer queixas dos nossos filhos, sem antes examinarmos de forma desapaixonada
de forma meticulosa as questões. Não saiamos aí a defendê-los sem antes analisar com cautela. Nosso compromisso é grande, mas também é maravilhoso, porque é a oportunidade de evoluirmos conjuntamente com esses espíritos que nos chegam. E a maternidade pode nos dar a oportunidade de nós reencontrarmos espíritos afetos, simpáticos, mas desafetos também. Porque nós sabemos que o objetivo primordial da família é fazer com que os laços de amor preponderem naquele âmbito familiar. Através da maternidade, através dos laços consanguíneos, é mais fácil nós transformarmos laços de ódio, de desafetos, de inimizades do passado em laços de amor. Por isso que no âmbito familiar, às vezes nós vamos encontrar espíritos com os quais nós nos damos bem, outros que nós temos uma certa dificuldade. Mas certamente, se eu tenho ali um laço consanguíneo, através no meu filho, na minha mãe, naturalmente eu me esforço, eu luto, eu busco amar aquele coração. E esse é o nosso objetivo. Transformarmos, então, esses laços, que nem sempre são tão positivos, em laços de amor. Mas sempre vamos ter ali afetos também, espíritos simpáticos, porque Deus é misericordioso. Ele não vai só colocar no âmbito familiar os espíritos desafetos, senão nós não aguentamos o fardo. As provas são muito fortes, então sempre vamos ter ali aqueles que nos ajudam e nos fortalecem na caminhada. Agora, trazendo um pouco então aquilo que eu falei um pouquinho mais à frente. Será que as mães são responsáveis pelos erros dos filhos? E a resposta que a doutrina espírita nos dá é: depende. Se nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, se nós demos uma boa educação, moral, bons costumes, bons princípios, se nós fizemos educação religiosa, tudo que estava ao nosso alcance para o êxito daquele filho, nós não temos responsabilidade para com a lei, porque nós orientamos, mas nós não podemos impor a nossa vontade aos nossos filhos. Eles têm livre-arbítrio. Então, nesse caso, nós não vamos responder. Mas, se nós, de outra forma, desdenharmos a educação moral, dos bons costumes, muitas vezes, aquela meiguice infantil cega os pais. E aí os pais não conseguem aparar as arestas do caráter, que ainda não é bom. E o objetivo da paternidade, da maternidade, da paternidade, não é aprimorar a personalidade, mas para isso nós precisamos saber aparar as arestas. Então, quando os pais, as mães, não agem dessa forma, elas serão sim responsabilizadas também pelo erro dos filhos, porque a justiça divina ela é distributiva. Ou seja, não é responsabilizado pelo ato única e exclusivamente quem o pratica, mas todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para aquele erro. Então, no caso, as mães, se elas de alguma forma, pela sua atitude, deixaram de educar aquele filho da melhor maneira, permitindo com a sua educação negligenciada que ele cometesse equívocos nas suas escolhas da vida, ela também tem uma parcela de responsabilidade. Lembremos que ser mãe é amar, e amar é corrigir. Então, se nós fizemos o nosso papel, conseguimos corrigir quando era necessário, nós não estaremos falhando e nem seremos responsabilizadas. Caso contrário, sim, nós seremos. Hoje que nós estamos trabalhando e vivenciando num mundo globalizado, onde nem sempre nós temos condições de estarmos próximas aos nossos filhos, eu sou exemplo disso, meus 2 filhos hoje estão estudando em outra cidade. Como ser mãe à distância, como vencer essa barreira? É um desafio a mais para nós. Mas lembremos que
Se o amor vence a barreira da vida e da morte, o que dirá vencer a distância? Sempre é possível quando há boa vontade e amor, seja através dos pensamentos, das emoções, das atitudes, das ligações, de um cuidado, de uma mensagem. De a- Nós precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos, mesmo se nós não estivermos lado a lado. Nós, na verdade, podemos ser mais presentes na vida deles à distância do que só estivéssemos no mesmo lar. Porque não é a distância física que necessariamente, ou a presença física, perdão, que necessariamente nos torna unidos, mas as nossas atitudes, a nossa disposição em nos fazermos presentes pelo amor na vida daqueles que nós amamos. Agora eu gostaria de conversar sobre algumas mães com situações peculiares, mas nem por isso menos mães. Vamos falar sobre as mães solteiras. Nós sabemos que a maternidade independente, para umas mulheres, é uma escolha. Para a maioria, não é uma opção. Não foi decorrente da sua vontade, mas a vida a conduziu para ser mãe solteira. Isso acontece muito, principalmente com as jovens, adolescentes que se veem nessa situação. E é sempre uma situação delicada. Muitas vezes elas sentem uma sensação de abandono, de incerteza diante da vida. Os pais muitas vezes entram em pânico diante daquela gravidez tão jovem, mas a doutrina vem nos ensinar que com amor e sabedoria tudo é possível ser resolvido. É necessário que os pais deem todo o suporte emocional e prático também para facilitar aquela maternidade, mas não devem assumir a responsabilidade da filha. A filha, mesmo jovem, precisa já entender que a mãe é ela e que, embora tenha esse suporte dos pais, a responsabilidade é dela, porque senão nós assumimos também a responsabilidade dos nossos filhos e eles deixam de adquirir a responsabilidade pelas suas escolhas, pelos muitas vezes pelos seus atos mais inconsequentes. Então, precisamos ter calma, muito amor, muita sabedoria, mais suporte emocional, mas permitirmos que as mães solteiras, por escolha ou não, possam realmente vivenciar e aprender e crescer com essa maternidade. Podemos falar ainda das mães adotivas. Será que a adoção pode estar prevista no planejamento reencarnatório dos pais, da mãe e dos filhos adotados? Sim, isso é uma possibilidade também prevista no planejamento. Não significa dizer que todos os casos de adoção foram previamente previstos no planejamento reencarnatório, mas é uma das possibilidades. Com certeza, a adoção, as mães adotivas, têm ali uma enorme oportunidade de crescimento e aprendizado, tanto para o espírito que é adotado, como para os pais adotivos. Então, é também considerada uma das propostas coerentes, viáveis na formulação do planejamento reencarnatório? Sim. Isso pode estar previsto? Sim. Mas pode também decorrer de uma reprogramação reencarnatória? Sim. Por exemplo, vamos supor que um determinado espírito estivesse programado para nascer de um determinado, para ser filho de um determinado, uma determinada mãe, de um determinado casal, enfim, de uma determinada família. E aquela família, por razões inúmeras, enfim, não vamos entrar nesse momento agora, mas vamos falar sobre isso mais à frente, resolve não engravidar, resolve não ter filhos. Aquele espírito, ele precisa nascer. Ele precisa, porque ele tem uma necessidade reencarnatória, mas não poderá vir, muitas vezes, através daquele casal. Então, a espiritualidade, mais aquele filho, tem uma ligação com aquele casal, de qualquer maneira.
Então, muitas vezes, a espiritualidade vai fazer uma reprogramação para que aquele espírito nasça através de uma outra pessoa, mas de alguma forma venha para próximo daquela família, porque ali é o compromisso. E muitas vezes isso vem através de uma adoção, ou às vezes acontece, por exemplo, de mães, de pais que se suicidam e deixam seus filhos desamparados. O suicídio não está previsto no planejamento reencarnatório, mas naquele momento foi a escolha. Aquela criança, se ela não veio com planejamento reencarnatório de ficar, por exemplo, uma criança abandonada, sem família, vai haver uma reprogramação para que uma família amorosa, honesta, que ame, adote aquela criança. Porque não estava no planejamento daquela criança ser uma criança abandonada. Então percebam que a adoção pode ou não estar prevista no planejamento reencarnatório, mas é sempre algo agradável a Deus. Lembremos do exemplo de Jesus na cruz, quando ele ali estava, vendo à sua frente sua mãe Maria e seu apóstolo João Evangelista. O que foi que ele disse olhando para ela e olhando para ele? Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E para João, eis aí a tua mãe. Mostrando então ali a importância das mães do coração. Porque a partir daquele momento que ele não poderia mais estar presencialmente ao lado da sua mãe, ele não deixou a sua mãe desamparada. João passou a ser seu filho, substituindo-o de alguma forma. E ela teve nele a oportunidade de ver também um filho e poder amá-lo, mostrando então como é belo, como é importante nós conseguirmos amar além daqueles corações que vêm do nosso próprio ventre. Porque o amor, ele é muito maior do que isso. Então, com certeza, também é algo que nós precisamos incentivar e a doutrina espírita o faz. Vamos falar agora da fertilização in vitro. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. O que a doutrina acha? A doutrina concorda? A doutrina não concorda? Será que a espiritualidade participa do processo? Será que espíritos vinculados ao embrião antes de ser transferido ao útero? E nos embriões congelados? O que a doutrina nos diz? Bom, a doutrina espírita, exatamente sobre esse assunto, nós já recomendamos a leitura do livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, principalmente num capítulo chamado Programações Reencarnacionistas, mostra exatamente todo o trabalho, todo o aparato, todo o auxílio da espiritualidade, exatamente para vários casais que estavam realmente tendo a oportunidade de serem pais e mães através da fertilização in vitro. E aí mostra todo o trabalho dos geneticistas, da espiritualidade, na preparação dos óvulos que seriam, dos espermatozoides que seriam coletados nos óvulos, eles preparando, trabalhando previamente para que tudo ocorresse da melhor maneira, fazendo depois que houve a, a, a conexão, a vinculação do espermatozoide com o óvulo, que o embrião foi criado, eles fazendo ali a conexão do espírito que ia reencarnar junto àquele embrião. Então, quando foi implantado no útero materno, o espírito já estava conectado àquele embrião, antes mesmo de ser implantado no útero materno. Então, tudo isso é trazido, é demonstrado, é contado claramente ali no livro Transição Planetária, mostrando, portanto, que o espiritismo é favorável, porque nós precisamos lembrar que a ciência é permissão divina. As ciências, descobertas da ciência, são, na verdade, oportunidades para amenizar a dor e o sofrimento humano, permitindo que mães, pais, famílias que não podem ter filhos pelos métodos naturais, possam tê-lo a partir da ciência. Então, isso é um presente do Pai para todos nós.
E é possível que haja vinculações, espíritos vinculados aos espíritos congelados? A doutrina espírita também estuda isso. É possível que sim, mas ali sempre há um processo mais doloroso para o espírito que fica ali naquele processo, mas é uma necessidade. Não significa que todo embrião congelado tem um espírito ali conectado. Não. Mas há situações onde isso acontece por necessidade do espírito. São espíritos muitas vezes que precisam ficar escondidos por um tempo, espíritos muitas vezes que podem ter feito coisas muito erradas e ali eles ficam escondidos de vários obsessores que poderiam encontrá-lo. Outros que ficam ali como se voluntariam para ajudar a ciência no desenvolvimento e nos estudos. Então, existem algumas situações também que podem ocasionar que espíritos fiquem vinculados aos óvulos congelados, mas não significa que todos ali fiquem. Bom, poderia falar mais sobre isso, mas ainda tem outros assuntos que eu quero trazer para você, pelo menos algumas pinceladas, para que nós possamos sair daqui com uma ideia bem, pelo menos mais global do tema maternidade. Eu queria agora falar da maternidade pelos casais homossexuais. Será que a doutrina espírita ela é favorável? O que ela nos fala? E a doutrina nos diz o seguinte: o amor não tem barreiras de gênero. Quem tem amor para dar, que dê. O que importa é a capacidade de amar, de cuidar de cuidar de uma criança, de proporcionar um ambiente amoroso, saudável, de assumir a responsabilidade de criar e educar uma criança. Então, com certeza, Deus, quer dizer, aprova isso? Sim. E quando nós nos colocamos nessa condição de verdadeiramente amar, cuidar, dar um lar, um ambiente saudável, nós estamos sim contribuindo e colaborando com o propósito divino da criação? Com certeza. Nós não devemos nos ater a questões de gênero. A nossa maior e mais importante necessidade, hoje, amanhã e sempre, é a necessidade de amarmos, de sabermos verdadeiramente dar o nosso melhor em prol do nosso próximo, principalmente na condição de um filho. Então, com certeza, a doutrina espírita, igualmente, é favorável às uniões homossexuais, aos casais homossexuais que adotam crianças. Mas vamos falar também sobre barriga de aluguel. Será que a doutrina espírita é favorável às mães ou às mulheres que alugam o ventre para darem a vida? Com certeza. Esse tema também está muito bem comentado no livro Transição Planetária, que eu já comentei. E lá, então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos fala que as mulheres que, consideradas barrigas de aluguel, que colocam-se à disposição para trazerem a vida, têm um valor inestimável. Porque enquanto existem inúmeras mulheres que estão provocando o aborto, que estão se utilizando da pílula do dia seguinte para não trazerem ao mundo uma vida, esta mulher está, mesmo que ela seja paga, não importa, ela está se dispondo a dar a vida, enquanto muitas mulheres negam-se a trazer uma criança ao mundo. Então, eu vou até mencionar aqui, me permitam, deixa eu ver se tem tempo, tenho ainda, em 5 minutinhos vai dar. Manuel Filomeno de Miranda diz assim: auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando o renascimento dos espíritos, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da pílula do dia seguinte, é um fato agradável a Deus. Então, vamos lembrar e também parabenizar essas mulheres, porque se dispõem a dar a vida e não a tirá-la. Mas ainda gostaria de abordar o seguinte aspecto: será
que todas as mulheres vêm para ser mãe, para serem mães, e quem não quer ter filhos? Será que se eu não for mãe, eu estou falhando no meu planejamento reencarnatório? Não. Nem todas as mulheres vêm para serem mães. Há mulheres que vêm para experimentar a solidão, para não constituírem família, para terem um esposo, uma companheira, enfim, mas não terem a maternidade. Nós sabemos que uma das, não significa que essa é a situação sempre, mas nós sabemos que uma das situações pelas quais uma mulher vem, por exemplo, para não ter filhos, é quando ela, numa reencarnação anterior, foi mãe e não soube valorizar a maternidade. Então, como nós sabemos que quando nós temos um talento, que nós enterramos o talento, ele nos é tirado, essa mãe, essa mulher, esse espírito, numa vida subsequente, pode desejar, por exemplo, a maternidade, mas não ser com ela agraciada, para valorizar adequadamente a maternidade e numa próxima reencarnação ter a possibilidade de ser mãe, mas aí já agindo de uma forma diferente do que fez numa vida anterior. Agora, esse é o caso de uma mulher que quer e não consegue. E aquelas que não querem ter filhos? Isso necessariamente significa que elas estão ferindo o seu planejamento reencarnatório? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. É necessário a mulher, nesse caso, avaliar os motivos que a levam a não quererem ser mãe. Se esses motivos forem motivos úteis, não a ela, mas à humanidade, forem motivos que justifiquem por uma doação dela à humanidade, ela está deixando de ser mãe de um para ajudar a vários. Isso é um não querer ter filhos agradável ao Deus. Imaginemos as grandes mulheres missionárias que se dedicam a ajudar o próximo, como elas poderiam fazer isso se elas tivessem muitas vezes um filho, uma filha, um lar restrito. Então, há mulheres que não têm filhos porque elas se dedicam ao outro. Mas as mulheres que não querem ter filhos por aspectos mais egoístas, porque não querem que a sua vida mude, porque não querem perder o corpo, porque não querem ver o seu corpo modificado, ou porque querem o marido, querem uma atenção exclusiva do seu parceiro, da sua parceira. Percebam que nesses casos são mulheres que não querem o filho movidas por aspectos puramente egoístas. Nesse caso, muitas das vezes tinham o compromisso de terem filhos e não o fizeram. E nesse caso serão responsabilizadas. Então, nosso conselho, o conselho que a doutrina espírita nos dá é: avalie os motivos. O que leva você a não buscar a maternidade? O que faz com que você busque outras coisas? Algo, objetivos mais nobres, mais construtivos, mais fraternos, mais caridosos ou mais egoístas e pessoais? Fazendo essa análise, nós vamos ter condições de saber se nós estamos ou não no caminho certo. E nós vamos então finalizando aqui, só trazendo mais um último exemplo de maternidade sublime, que é de Maria de Nazaré. Nós estamos falando das mães, não poderia deixar de falar de Maria de Nazaré, exemplo de mãe. E eu vou mencionar aqui, para que nós possamos fechar as nossas reflexões, com as palavras de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, quando ele nos informa exatamente como o poder, o supremo poder do universo, procurando alguém para exercer a indispensável tutela sobre a vida preciosa de Jesus, diz então Emmanuel que o embaixador divino não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Era humilde, mas ocultava a experiência dos sábios. Era frágil como lírio, mas trazia em si
a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava os tesouros incorruptíveis do coração. E conquanto desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa diante de Deus. E a mulher, a mãe, é isso. Ao mesmo tempo ela é frágil, ao mesmo tempo ela é guerreira, ao mesmo tempo ela chora ao ver seus filhos chorando, mas ao mesmo tempo ela se reergue com força, alegria, segurando em suas mãos e caminhando. É uma fortaleza, mas que não perde a sua doçura e a sua leveza. Então, que nós possamos nos inspirar nas mães e possamos homenageá-las no segundo domingo de maio, todos os dias de nossas vidas, porque sem elas nós não estaríamos aqui. E por isso nós finalizamos trazendo para você uma poesia. Preparamos uma poesia chamada Mãe, já que o tema do nosso diálogo é esse. Então vamos lá. Mãe, amor sem fim, doce abrigo, luz no caminho. Em maio, a mais linda flor do jardim. Em teu sorriso, um eterno carinho. Mãe, és obra divina. Em ti o amor se ilumina. Faz-nos sentir especial. És nossa dádiva celestial. Mãe de todo tipo, em cada lar, homossexual, solteira, adotiva, só importa o amor que cultiva, em cada gesto, em cada olhar. Mãe, consolo nos momentos de dor, consegue dar à vida uma nova cor. Seu amor é como uma linda canção, a embalar com doçura o nosso coração. Maria, exemplo de mãe, compreensão, ternura, dedicação. Seu amor é farol na escuridão, guia seguro em cada oração. Às mães, nossa eterna gratidão, pelo amor que nunca se encerra, por nos guiar e nos fazer crescer, por nos ensinar a amar e viver. Muito obrigada. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.